E o presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a MP 936, que prevê a redução de salários e também da jornada de trabalho. A gente vai conversar agora com a advogada trabalhista Daniela Iuassa a respeito desse assunto. Oi, doutora, bom dia para você. Muito obrigada por nos atender aqui na Jovem Pan. Imagina, eu que agradeço o convite. Doutora, na prática, o que o presidente Jair Bolsonaro fez foi confirmar a decisão do Senado e da Câmara que já tinham aprovado essa medida provisória? Sim, na prática sim. Só que quando a medida provisória, né, o projeto de transformação em lei, ele trouxe algumas alterações e algumas dessas alterações foram vetadas pelo presidente, principalmente porque não tinham relação com a própria medida provisória. Eram acréscimos, alguns provindos até da medida provisória 905, que foi revogada no passado, né, mais cedo nesse ano. Uhum. E existe aí uma especulação, né, de que esses prazos dessas medidas, elas serão prorrogadas, né, para além daquilo que havia sido dito, como, por exemplo, 90 e 60 dias. Como que essa prorrogação deve ser feita? Ela já acontece imediatamente, conforme a medida provisória foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, ou ela ainda precisa vir aí por meio de um decreto ou de alguma outra regulamentação? Precisa de um decreto. Na prática, ele traz essa possibilidade de prorrogação, ou seja, aquelas pessoas que já adotaram a redução salarial ou a suspensão do contrato por 90 dias ou 60 dias né, de forma respectiva, ainda para poder prorrogar novamente depende de um decreto de um novo decreto. Então, assim, apesar dessa medida provisória convertida em lei poder agora trazer essa possibilidade de prorrogação, a prorrogação em si ainda depende de um ato do poder público. Então, a gente ainda precisa de um decreto para poder prorrogar. Agora, aquelas empresas que ainda não adotaram essas medidas podem sim implementar. Né? Então, como passou a ser lei até o final do ano, enquanto estiver durando aí o período de calamidade pública, essas medidas podem ser adotadas por quem ainda não adotou. E você saberia dizer por quanto mais essas medidas poderiam ser prorrogadas a partir de agora? Ainda não foi definido, depende, né, de fato, de um decreto legislativo indicando isso, mas pelos anúncios que foram feitos pelo governo, inclusive pelo secretário do Trabalho, seria uma prorrogação de suspensão do contrato por mais 2 meses e de redução salarial por 1 mês. Mas isso ainda não está nada definido, ainda não teve nada publicado. Então isso, por enquanto, são só notícias e anúncios, ainda não tem nada formalizado. Nada muito concreto, né? E, doutora, o presidente fez, né, essa sanção da medida provisória, no entanto, ele vetou alguns pontos. Eu vou citar 2 aqui, um deles é a prorrogação da desoneração da folha de pagamento, que poderia ir até o ano que vem, 2021, e também o ponto que previu o pagamento do auxílio emergencial para trabalhadores dispensados sem justa causa, né, e que não preencham os requisitos aí do auxílio emergencial. Como que a senhora avalia esses 2 vetos? Faz sentido essa questão que o presidente colocou no sentido de ser mais uma obrigação, né, mais uma despesa para o poder público? Faz sentido e traz aí por trás também uma avaliação de tratamento desigual, né? Por que as pessoas que foram demitidas durante esse período da pandemia, né, durante esse período que não fazem jus a um seguro-desemprego, por que elas fariam jus agora? Então existe aí um fundamento num tratamento desigual entre as pessoas que foram demitidas. E um outro ponto é que, de fato, não houve indicação de qual vai ser a fonte, né, de pagamento, então não traz ali a indicação da onde provém esses subsídios, né? Da onde vai vir esse fundo para pagamento desses valores. Uhum. E na prática, doutora, como é que ficaria para as empresas e também para os trabalhadores essa questão, digamos que a empresa já tenha feito, né, essa redução do salário ou então a suspensão do contrato de trabalho, esse funcionário já teria que voltar porque esse prazo já está acabando. Na prática, então, esse funcionário teria que voltar ou o salário teria que voltar a ser pago até essa decisão do Poder Executivo Federal, né, de publicar esse novo decreto. Não tem nenhuma outra medida que possa ser feita a não ser essa volta ao trabalho, é isso? Não, na verdade, tem algumas empresas, inclusive, que já até adotaram algumas medidas e negociaram com os sindicatos, né, patronais, com os sindicatos dos empregados, desculpa, uma prorrogação aí dessa suspensão ou da redução salarial.
E mediante um acordo coletivo, você tem essa possibilidade, né? A própria Constituição fala que a redução salarial ela só é permitida mediante acordo coletivo. Então, com essa negociação com o sindicato, você consegue fazer uma prorrogação. A única coisa é que você não vai ter o benefício do governo, né, durante esse período. Então, você pode tratar ali uma suspensão ou uma redução salarial, mas o benefício do governo é que não vai ser pago nesse período. Então, só que é necessário aí a negociação coletiva para redução do salário com os empregados, e os empregados, durante o período da redução salarial, continuam tendo direito a garantir o emprego, ou seja, não podem ser demitidos enquanto os salários estão reduzidos. Uhum. E como que a senhora tem visto essa questão da medida provisória no dia a dia, nos seus casos, né, que chegam até você? Isso ajudou, de fato, a preservar a maior parte dos empregos nesse momento da pandemia? Certamente. Certamente, a grande maioria das empresas que adotou aí essa medida de suspensão do contrato ou redução salarial fez justamente como uma medida para evitar a dispensa, né? O que acontece é que, como a pandemia está durando muito mais do que se esperou no começo, né? Então algumas empresas já estão tendo dificuldades, inclusive com a redução salarial. Então, por isso a necessidade e a importância dessa prorrogação, né? Então, é importante que o governo edite logo um decreto prevendo aí essa possibilidade de prorrogação, ainda que seja por um mês, porque isso vai continuar a ajudar a manter os empregos da população. Óbvio que tem algumas atividades e tem alguns setores que estão sendo muito mais atingidos e que, de fato, ainda que se prorrogue mais um tempo, os prejuízos são tão grandes que, de fato, as demissões planejadas, às vezes, acabam sendo inevitáveis. Doutora, só para a gente encerrar, até nessa sua fala, ficou uma dúvida. Digamos que a empresa, de fato, infelizmente, não resista, né, a esse período da pandemia, como a senhora colocou, já é um período longo, né, já são quase 4 meses aí dessa paralisação do comércio, que, enfim, agora está retornando, mas a gente vê que não é com a mesma frequência de antes, né, com o mesmo público de antes. Com a mesma força. Exato. E a empresa, justamente por causa dessa medida provisória, não pode demitir, existe ali uma garantia de alguns meses ainda de emprego. Como fica a situação da empresa nessa situação? Digamos que ela não resista. Como fica tanto a questão da empresa quanto do empregado? Aquelas empresas, isso a própria medida provisória, agora convertida em lei, ela traz a possibilidade ela traz uma previsão de indenização do período de estabilidade, né? Então, aquela empresa que for demitir um empregado durante esse período ainda de estabilidade, porque de fato ela não resistiu, já tem uma previsão de um valor específico a ser pago para esses empregados que tinham aí o direito à estabilidade. Mas é uma pena, né? Enfim, infelizmente, por conta da longa duração aí da pandemia, essa retomada que ainda é parcial, ainda é devagar, né, que não vai dar o fôlego para algumas empresas, não vai dar esse fôlego necessário para elas sobreviverem, e aí sim as empresas vão ter que optar ou por desligar ou, enfim, seguir aí tentar suspender e manter essa suspensão aí por mais tempo. Isso depende do quanto vai ser o tempo de fato que vai vir de prorrogação com esse decreto ou com esse novo ato do poder público. E infelizmente, se chegasse à conclusão de que não tem como e vai ter que demitir os empregados, tem que pagar essa indenização aí para os empregados, que é uma forma de compensar aí o período, né, de estabilidade a que eles tinham direito. Perfeito. A gente conversou agora então com a advogada trabalhista Daniela Iuassa. Doutora, muito obrigada pela sua participação, pelas explicações. Ótimo dia para a senhora. Obrigada, eu que agradeço o convite. Bom dia.